Olá, eu sou a Mara Diniz e nesse vídeo eu vou falar com vocês os principais equipamentos que não pode faltar em um estúdio. Ou para você que é fotógrafo newborn e faz fotos na casa do cliente, os principais equipamentos que não pode faltar também para você já começar a fotografar os bebês. E se você quer aprender a fotografia newborn de um jeito simples e descomplicado, se inscreva agora aqui no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para poder você receber todos os conteúdos sobre a fotografia newborn toda semana. Então vamos lá! Muita gente acha que para poder fotografar os bebês, nós precisamos de ter muitos acessórios, de ter equipamentos de ponta, precisamos de ter várias touquinhas, vários headbands, vários wraps, vários cestos, muitos props e acessórios. Enfim, ter um estúdio grande, enfim, que precisamos de ter muito para poder conseguir uma foto bonita para os nossos clientes. E isso não é verdade. E por pensar desta forma é que muitos fotógrafos acabam se perdendo no meio do caminho, por achar que não tem nada desses acessórios e por isso não vai conseguir uma fotografia boa e acaba se desistindo no meio do caminho da fotografia newborn. E hoje eu estou aqui para falar com vocês que isso não é verdade. Inclusive, quando eu comecei a fotografar os bebês, eu não tinha praticamente nada. Eu tinha lá uns 4 wraps, algumas headbands, algumas touquinhas, um cesto só, gente, que de vez em quando eu ia encapando ele assim com os tecidos diferentes para dar um novo visual nele. E eu tinha também algumas mantas para colocar no meu puff, enfim, tinha o básico do básico. E eu tinha muita vontade de aprender e aperfeiçoar a minha fotografia e de me destacar no mercado da minha região. Então eu comecei a fazer o melhor que eu podia com o pouco que eu tinha. O que eu fazia era sempre tentar combinar as minhas composições. Sempre que eu conseguia comprar algum acessório, logo eu pensava primeiro, será que isso vai combinar com aquilo que eu já tenho? Qual tipo de fotografia que eu vou conseguir fazer com esse acessório que eu estou comprando? E eu sempre analisava muito as cores antes de comprar, porque eu não podia errar naquela época. Eu já tinha poucos acessórios e se eu errasse, aí que eu não ia conseguir composição nenhuma. Então essa é a dica, gente, avalie antes de comprar. Sempre que for comprar, pense no que você vai conseguir fazer com aquele acessório que você está comprando. E dessa forma eu fui criando um acervo que eu tenho até hoje aqui no meu estúdio, onde eu consigo estar sempre renovando as minhas composições. Mas afinal, Mara, o que é necessário para a gente começar a fotografar os bebês? Então vamos lá, gente. Primeiro, eu aconselho que você tenha um puff. Por que, Mara, que eu tenho que ter um puff? Porque é no puff que nós conseguimos o maior número de fotos no nosso ensaio newborn. E é nele que você conseguirá fazer uma transição de poses, conseguindo já garantir de 10 a 15 fotos usando somente uma composição. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês como que é esse puff e como você vai conseguir preparar. O puff pode ser um mini puff, assim como este, ou pode ser um puff grande. Tanto faz que seja um mini puff ou puff grande, você vai conseguir fotografar os bebês da mesma forma. O ideal é que você compre o que atenda você em questão do seu espaço. Para você que fotografa na casa do cliente, eu aconselho que você compre um mini puff. Ele é bem menor e desta forma fica bem mais fácil de você adequar o puff ao espaço que o seu cliente tem para te oferecer. Vou falar também a maneira correta de como encher esse puff. O ideal, gente, é que ele seja enchido com pérolas de isopor e não com espuma. Tem fotógrafos que às vezes me chamam e falam que encheu o puff com espuma e que não deu muito certo na hora de estar conseguindo posicionar os bebês. O ideal é que você encha ele com pérolas de isopor e que ele não seja muito cheio. Você tem que deixar ele assim um pouco mais mole para que ele fique mais flexível, para que você consiga posicionar a gamela nele. Se você encher demais, não vai conseguir fazer aquele buraquinho que tem que ter ali no meio para poder afundar a gamela e conseguir aquela aderência lá no puff. Eu, aqui no meu estúdio, eu uso mini puff, mas quando eu comecei a fotografar, eu usava um puff grande. Hoje eu já tenho também o suporte circular pro puff, que é muito importante você ter aí no seu estúdio também. Ele vai te ajudar a deixar a manta totalmente esticadinha. Você pode estar encontrando esse suporte lá no Mercado Livre.
E se você não tem o suporte circular e quer deixar a manta esticadinha, é só você usar o tripé mesmo que a gente usa para colocar os fundos fotográficos. É só você deixar ele esticadinho e colocar por cima do puff, sempre lembrando de esticar essa manta. Então fica a dica, você tem que ter o puff aí no seu estúdio, porque ele é o principal acessório para a gente começar na fotografia newborn. Para você completar seu puff, vai precisar de ter no mínimo 6 prendedores para poder estar segurando essas mantas também. Para compor esse puff, você vai precisar ter algumas mantas de microfibra para forrar ele por cima, onde você vai conseguir tirar aquele aspecto que fica mostrando a borda da gamela e dos posicionadores. Então tem que ter essas mantas forrando esse puff por cima. Dê preferência sempre pelos tons mais claros e os tons mais secos. Dessa forma vai ficar muito mais fácil para você conseguir fazer a sua composição com outras cores. Certinho, gente? Outro detalhe no nosso estúdio ou na casa do cliente que não pode faltar é um aquecedor. O aquecedor é muito importante porque precisamos de deixar o nosso ambiente entre 28 e 30 graus. Agora imagine só, se você vai fotografar, por exemplo, na casa do cliente e não leva um aquecedor. Você pode chegar na casa do cliente e às vezes a mãe não ter esse aquecedor para poder te emprestar. E às vezes o ambiente está um pouco frio e aí você não vai conseguir fotografar o bebê. Então, o que fazer nessa hora? Isso não pode acontecer, gente. Se o ambiente não estiver climatizado, você não vai conseguir fotografar o bebê. Então, se você fotografa na casa do cliente, é muito importante que você já tenha esse aquecedor em suas mãos. E se você tem um estúdio, você também tem que ter o aquecedor e ele tem que estar lá no seu estúdio o tempo todo. Quando eu comecei a fotografar, eu usava muito aquele aquecedor comum, pequeno da Mundial, e ele me atendia muito bem naquela época. Hoje em dia eu já tenho o ar-condicionado, onde eu já coloco a temperatura entre 28 e 30 graus e deixo ligado durante todo o ensaio. E detalhe, gente, esse aquecedor já tem que estar ligado uns 15 minutos antes do bebê chegar. Porque na hora que você receber o bebê no seu estúdio, já tem que estar com esse ambiente todo aquecido. E é muito importante que você tenha também um termômetro para você medir a temperatura e a umidade do ar do seu estúdio. Porque às vezes pode ser que você aqueça o ar demais e aí o neném começa a sentir muito calor e ele não dorme. E às vezes pode ser que você deixe esse ambiente mais frio e ele também não vai dormir. Então, se você tem esse termômetro, você logo vai conseguir saber exatamente a temperatura que está ali no seu estúdio ou na casa do cliente. Outro item que devemos ter no nosso estúdio, que é indispensável, é o álcool gel. A todo momento devemos passar o álcool gel nas mãos antes de manusear o bebê. Isso é importantíssimo para a higiene das suas mãos e para o contato com a pele do bebê. E sem falar também que desta forma você mostra para o pai e para a mãe que você está preocupado com a higiene e isso é muito importante para eles. Vamos lá, gente, para mais um item que parece bobinho, mas que faz toda a diferença, que você tem que ter também. E esse item é a fita crepe. Mas por que, Mara, que eu tenho que ter a fita crepe aqui no meu estúdio? Porque ele vai te ajudar muito na hora de estar posicionando o seu fundo fotográfico. Imagine só, quando você for posicionar o seu fundo fotográfico e ele estiver enrugado. Então, se você não tem uma fita para poder esticar esse fundo e deixar ele todo lisinho, você vai ter que ficar corrigindo essas imperfeições depois lá no Photoshop. E isso a gente não quer, né? Porque todo mundo sabe que quando a gente tem que manusear o Photoshop, a gente perde tempo. E tempo, eu sempre falo que tempo é dinheiro. Isso a gente não pode perder. Então você já tem que ter aí uma fita crepe para deixar esse fundo totalmente esticadinho e lisinho. Outro item que eu acho importantíssimo é ter um banquinho sempre perto de você. Mas por que, Mara, que eu tenho que ter um banquinho? Ele vai ser seu aliado a todo momento durante o ensaio, principalmente se você fotografa com a câmera crop. Sempre que você for fazer as fotos mais do alto, você vai precisar de subir no banquinho para poder conseguir um ângulo melhor na sua fotografia. E principalmente para fazer a foto com os pais. Eu sempre fotografo as fotos de família sempre do alto.
Então a dica, gente, mantenha esse banquinho sempre aí do seu lado. Por quê? Porque na hora do ensaio você não tem que ficar pensando onde que está aquele banquinho e sair procurando o banco durante o ensaio. Você já tem que ter ele aí do lado para poder já conseguir fazer a foto logo no início que você posicionar o bebê. Porque muitas das vezes, quando a gente sai para procurar algum acessório, acaba que às vezes o neném acorda e aí a gente perde aquele momento da fotografia. Então já reserve esses acessórios e já deixe sempre ele do seu ladinho, prontinho para você poder usar. Outro ponto importante é a iluminação. Se você tem uma janela bem grande no seu estúdio, você vai poder estar usando a luz natural. Se você não tem essa janela aí no seu estúdio, você vai poder estar usando o flash de estúdio, ou às vezes a parede de LED, ou às vezes, quem sabe também, uma última opção, o flash speed light. Agora eu vou falar um pouquinho sobre todos eles. Na luz natural, eu aconselho que você coloque 3 camadas de cortinas de voal, para que essa luz possa ficar o máximo possível mais difusa e mais suave. Agora, se você optar pelo flash de estúdio, o ideal é que você use uma sombrinha bem grande, o maior que você puder usar aí no seu estúdio, ou um softbox. Hoje em dia eu uso uma sombrinha rebatedora branca no tamanho de 1,55 e essa sombrinha ela me atende super bem. Agora, se você não tem luz natural, não tem flash de estúdio, você pode estar também usando a parede de LED ou a cortina de LED ou também o flash speed light. Se você optar pelo flash speed light, o ideal é que você rebata ele na parede em direção à cabeça do bebê. Essa parede é o que vai fazer com que a luz volte o máximo difusa em direção ao seu bebê. Então a parede que vai ser o seu rebatedor neste momento. E não se esqueça, aí no seu estúdio você tem que ter também um cantinho todo preparado para receber o bebê, com trocadores, os elementos para higiene pessoal, uma fraldinha, lenço umedecido, isso tudo já tem que estar num cantinho preparado. Na hora que a mãe chegar com o bebê, você já vai saber exatamente onde levar o bebê para começar já a tirar a roupinha e iniciar o seu ensaio. Então, pessoal, se você tem estes itens básicos, você já pode sim começar a fotografar os bebês. E não se esqueça que o item principal para começar na fotografia newborn é o comprometimento e dedicação e a vontade de aprender cada dia mais e evoluir na sua fotografia newborn. E também, gente, mais um item que a gente não falou, que são os equipamentos. Os equipamentos podem ser os mais simples possíveis, mas os equipamentos vai ficar para um próximo vídeo, onde eu vou te falar o passo a passo também dos equipamentos necessários. Então não se esqueça, gente, na fotografia newborn a gente pode ter todos os acessórios, os equipamentos de ponta, um estúdio lindo, maravilhoso. Mas se você não tiver comprometimento com a sua fotografia, você não vai conseguir alavancar essa fotografia. Então vamos agora já parar de mimimi, começar a estudar e começar a praticar a fotografia newborn. E a gente se vê no próximo vídeo.